Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 28 de junho ao dia 4 de julho. A gente vai entrando oficialmente aí no segundo semestre do ano e a gente vai começando a se aprofundar um pouquinho mais também naquilo que 2021 está pedindo para a gente trabalhar interna e externamente. Eu espero de verdade que você já esteja percebendo esse movimento interno para esse pedido da sua alma, daquilo que ela precisa experienciar, aprender, evoluir nesse momento da sua trajetória. E eu espero de verdade que as informações que eu sempre trago aqui possam contribuir para você expandir e crescer cada vez mais. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, dessa egrégora aqui que fala de autoconhecimento, astrologia, espiritualidade. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua minguante no signo de Áries. Só que ela vai acontecer só na quinta-feira, mais para o final da semana. O que a gente pode perceber é que a energia vai diminuindo, ela vai chegando no final do reservatório aí que a gente tem todos os meses. Então é muito importante que essa semana a gente diminua o ritmo, a gente escolha poucas atividades, coloque o nosso foco apenas naquilo que é realmente importante e priorize o nosso bem-estar, priorize a nossa energia, cuidar bem dela, poupá-la se necessário e se possível, porque eu tenho certeza que lá no final da semana vai dar para sentir um pouquinho mais essa energia da lua minguante. Na segunda-feira, a lua vai entrar em Peixes quase 3 da tarde e aí ela vai passar terça e praticamente quarto dia todo dentro dessa energia pisciana. E aqui o que a gente pode esperar? A gente pode esperar mais conexão com a nossa intuição, muitas inspirações, ideias vindo, a criatividade aflorada, mas também um pouco de confusão, um pouco de sensação de não saber muito bem o que fazer, para onde ir, principalmente se a gente estiver passando por um momento de vida em que isso está muito forte, está muito presente, pode acentuar ainda mais isso dentro da gente. Mas se a gente mudar a frequência, como uma estação de rádio que a gente vai lá e escolhe, e alterar, né, desse lugar de confusão mental para um lugar de conexão com a nossa intuição, pode ter certeza que as mensagens, as sincronicidades, as soluções podem surgir nesses dias. Aqui é uma questão de realmente a gente treinar nossa capacidade de conexão com a nossa intuição, com o universo, com os guias, os anjos, os seres que nos acompanham e também confiar na sabedoria da vida que está nos conduzindo a todo momento através das sincronicidades que aparecem no nosso caminho. Então, nesses dias, esteja aberto e aberta a elas. Presta mais atenção, pode ser que a resposta que você tanto procura esteja aí bem escondidinha nas coisas cotidianas que acontecem na nossa vida. A gente precisa entender que o universo do qual a gente faz parte sempre vai querer o melhor para a gente. Ele sempre vai estar conduzindo a gente em direção à expansão, porque esse é o mesmo movimento que ele está realizando no âmbito maior hoje no espaço. Então, como fazemos parte dele, somos células, digamos assim, vivas, né, desse universo maior, ele está em constante expansão e nós estamos expandindo com ele. Então a nossa vida ela é um movimento muito grande de expansão. Claro que é formado de pequenos movimentos de expansão e retração, mas na média isso vai se expandindo. O que faz com que a nossa vida trave, se prenda no mesmo ponto, fique bloqueada, é a nossa resistência. E é isso que a gente precisa entender e começar a mudar conscientemente cada vez mais. A gente vai ter um aspecto de Mercúrio que está lá em Gêmeos, fazendo uma quadratura que é um aspecto desafiador, com Júpiter que está em Peixes. Então, nesse momento, até porque a Lua ativa essa quadratura, a gente pode estar com a nossa racionalidade um pouquinho prejudicada por conta de emoções mal resolvidas, de questões internas que mexem com o nosso campo emocional. E nesse momento, talvez seja mais interessante a gente aproveitar
essa energia curadora pisciana para fazer esse processo de cura dessas emoções mal trabalhadas, que muitas vezes ficam ali escondidas, reprimidas e vêm à tona no momento de explosão ou no momento em que a gente não sabe como lidar com alguma situação. Vai ser bem interessante se você perceber esse movimento, porque a partir do momento que a gente toma consciência de um padrão, é porque a gente está pronto e pronta para mudá-lo. Então que você consiga nesses dias talvez perceber se isso faz sentido, se isso ressoa, e se começar a vir essa confusão mental, é porque tem emoções mal trabalhadas aí dentro. E seria bem interessante você aproveitar esse período e olhar para elas de frente. Até porque a Lua vai estar fazendo um aspecto bem positivo com Plutão lá em Capricórnio. Plutão também é um planeta que abre muito campo para cura, para ressignificação, para transformação de processos bem profundos e intensos. Então é o que a gente precisa, digamos assim, um empurrãozinho do universo para a gente fazer o trabalho interno e sair desses dias com uma energia um pouquinho mais elevada e mais clareza para lidar com as situações que a gente vive cotidianamente na nossa vida, sem precisar ficar repetindo os mesmos padrões, sem precisar esperar outra lua em peixes para isso vir bater a nossa porta novamente. Então aqui é uma questão de perceber, existe um padrão, então em algum momento a gente vai ter que ressignificá-lo. Na quarta, a Lua vai entrar em Áries só às 10h30 da noite, então vamos contar quinta e sexta-feira com a Lua principalmente dentro dessa energia. E aqui a gente vai ter o Sol fazendo um aspecto desafiador com a Lua, o Sol está lá em Câncer, a Lua em Áries, e a gente vai ter início a energia da Lua minguante. Então é uma fase que pede fechamentos, que pede para a gente ver o que já não ressoa mais com a gente, e como a gente vai ter Áries ativando o regente lá, que é Marte, que está em Leão, e esse por sua vez está fazendo um aspecto desafiador, uma oposição com Saturno em Aquário. O que tudo isso pode indicar? Que é o momento da gente observar como a gente vem agindo na nossa vida. O que a gente faz e da maneira que a gente faz, talvez, que já não faça mais sentido a gente manter, a gente continuar fazendo dessa forma. A questão é por que você faz o que você faz e da maneira que você faz, e você refletir mesmo, tem algum hábito, tem alguma forma de você lidar com as coisas, com as pessoas, com as situações que já não fazem mais sentido para você, que não ajudam você a crescer, se expandir, evoluir. Leão traz muito essa energia do eu, do ego, né? Dessa necessidade que a gente tem de fazer pelo outro, ou fazer as coisas esperando que o outro nos veja, nos reconheça, nos ame, para ativar dentro da gente a nossa autoestima. Mas olha que engraçado, porque a autoestima sou eu que tenho que me estimar, não o outro. E isso não depende do que eu faça, mas sim de quem eu sou. E só quando a gente percebe isso, que a autoestima ela é nossa, é a gente que tem que se reconhecer, é a gente que tem que ver o que a gente tem de melhor, como a gente é e não pelo que a gente faz, que a gente vai sair dessa armadilha de ficar sempre fazendo pelo outro, né? No movimento de eu faço para que você me veja, me reconheça e me valorize. Outro ponto importante é que é hora da gente rever as nossas ações e perceber que a pressa e que a pressão não ajudam em nada e não fazem a gente crescer mais rápido. Pelo contrário, essas coisas só nos atrasam, só fazem a gente desviar do caminho que seria muito mais leve, muito mais tranquilo se a gente for no nosso próprio ritmo, no ritmo natural do nosso corpo, do nosso ser humano. A gente está confundindo cada vez mais por conta da revolução industrial e tecnológica agora, né, que a gente está vivendo. A gente está se misturando muito com esse tempo artificial, com esse tempo digital, com o tempo das máquinas. E a gente percebe que isso nos drena, que isso nos deixa cada vez mais ansiosos. E a gente tem que perceber em algum momento que a gente não é máquina. A gente precisa de descanso, a gente precisa de pausa, a gente precisa desse ócio criativo, desse momento de apenas contemplar a vida para que ela possa falar com a gente e para que a gente possa encontrar sentido no que a gente faz vivendo aqui na Terra. Caso contrário, vira justamente essa questão robótica de fazer pelo fazer ou de fazer apenas para receber algo em troca, quando não é para isso que a gente está aqui. A nossa natureza essencial, primordial, não é fazer.
e muito menos fazer pelo fazer, é fazer algo que ressoe realmente com a gente. E claro, eu não estou falando de certas obrigações que a gente tem, mas eu acho que quando isso toma parte da nossa vida e se torna 100% do que a gente faz e 100% de quem a gente é, alguma coisa está errada e precisa ser modificada. Então perceba se isso não ressoa aí para você, se não é o que você vem fazendo ou como você vem vivendo, e talvez seja o momento de fazer alguns ajustes aí. No sábado, a lua amanhece no signo de Touro e ativa Vênus, que é o regente desse signo, e tá em Leão também. Então a gente continua com essa energia leonina, Vênus e Marte, né, que são regentes aí de Áries e Touro, estão no mesmo signo, ou seja, a energia se reforça muito dentro desse arquétipo leonino, que fala muito do nosso ego, do nosso eu, da nossa vontade primordial, de como a gente pode jogar a nossa luz para o mundo, talvez, e o quanto isso anda um pouquinho distorcido hoje em dia, porque a gente está muito desconectado da nossa verdadeira essência, de quem a gente realmente é. Mas aqui dentro, né, da energia da lua minguante e ativando dois signos que falam muito de valor, né, de alto valor, de valorização das coisas, de si mesmo, de autoestima, né, de brilho pessoal, de poder pessoal. Aqui a gente precisa revisar se a gente vem valorizando as coisas certas na nossa vida, se a gente vem se valorizando o suficiente, ou se eu estou mais uma vez esperando do outro essa valorização que nunca vem da maneira que eu espero, pelo menos, e que a gente perceba se a gente está valorizando realmente as coisas certas que fazem sentido e acrescentam para a nossa vida e acrescentam algo para a nossa alma, para a nossa experiência aqui na Terra. Como essa lua vai encontrar Urano, que está lá em Touro, e a gente tem aqui dois signos fixos, né, um pouquinho apegados, digamos assim, é o momento da gente rever se existe algum apego material, emocional, e é a hora da gente soltar, da gente deixar para lá, porque a gente precisa entender que enquanto a gente viver da mesma forma, ou seja, nos mantivermos apegados às mesmas coisas, valorizando as mesmas coisas, pessoas, situações, achando que só aquilo é importante, a nossa vida basicamente vai ser a mesma. Então algo precisa mudar aí dentro de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente vive, se você quiser uma vida diferente, claro. Se a sua vida tá ótima, tá tudo certo, que bom, mantenha assim, mantenha essa conexão com a sua essência, porque é ela que está vivendo exatamente aquilo que ela criou conscientemente. Mas a maioria das pessoas ainda vive muito nesse estado inconsciente e acaba projetando na vida, né, criando na própria vida tudo aquilo que ela não quer, porque é onde ela está focando nas dores, ela está focando no que não faz mais sentido, e é isso que ela coloca a energia ali, porque o foco dela está ali. Então é o momento da gente perceber, tá? Realmente revisar, aproveitar essa energia de lua minguante. É um fim de semana talvez para descansar um pouco mais, para rever, para refletir. Eu acho que a reflexão vai ser muito importante aqui. Se você quiser, inclusive, escrever, né, fazer um journaling aí, um processo de reflexão escrita, que é muito interessante, é diferente da gente refletir só na nossa mente e de escrever, colocar no papel. Você pode escrever, inclusive, quais são os meus valores, o que eu realmente acho importante, eu me amo, eu me valorizo. Faça essas perguntas e tenta respondê-las com sinceridade. Talvez as respostas fluam de uma maneira diferente do que você esperava mentalmente. E ali esteja alguma chave, algum movimento que você precise fazer para se libertar de tudo isso. A gente precisa entender que agora é o momento da gente focar no que é mais importante para a gente e deixar de lado, deixar para lá o que a gente não quer mais, o que não faz mais sentido, o que você não gosta, o que você não prefere. É isso que a maioria das pessoas está fazendo, colocando foco no não. E a gente conscientemente precisa começar a colocar mais foco no que é, no que eu desejo, no que eu gosto, no que eu valorizo, no que eu acho importante, e entender ao mesmo tempo que tudo é emprestado. A nossa vida, o nosso corpo, essa experiência temporária, tudo que a gente adquire é emprestado porque é temporário. A gente pode achar que é nosso, achar que possui, isso é muito do ego, né? É meu, isso é dele, isso é do outro. A gente quer muito colocar um adesivo em tudo, né? Essa questão da posse, da possessão
agressividade do ego, porque é assim que ele se identifica com as coisas ao redor, é assim que ele se sente pertencente, que ele se sente existente, que ele se sente vivo. Mas a essência primordial que habita dentro de cada um de nós, ela sabe que isso tudo é temporário e é emprestado. E eu acho que quando a gente adquire essa consciência de uma maneira muito profunda, muito real, muito ancorada, a vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquila, porque a gente não se apega mais a essas ilusões. E essa questão do apego vai ser muito importante, porque é o que a gente vai trabalhar bastante durante essa semana, tá? Então vamos para a cartinha da semana. Nessa semana a gente saiu com essa carta aqui, amistosidade. E essa é uma carta bem interessante, né? Ela sai algumas vezes aqui, ela é bem frequente até, e ela traz a energia do 2 de copas, né? Que é a energia da parceria, da celebração, de uma questão muito mais emocional, da gente compartilhar o que a gente tem de melhor dentro da gente com o outro na nossa vida, né? Focar mais na cooperação do que na competição. E isso tem muito a ver com a energia da lua minguante em Áries, que é um signo que fala muito de competitividade. A gente precisa perceber que esse movimento da nova era, esse movimento para o qual a gente está se encaminhando, ele vai muito mais no sentido de cooperação do que de competição. A competição está sendo deixada para trás. Claro, alguns egos aí, algumas pessoas ainda se identificam bastante e continuam apegados, né, a essa questão, mas muitas pessoas já estão percebendo que quando eu ajudo o outro, eu ajudo a mim mesmo, porque nós estamos todos conectados. Outra questão que me vem bem forte aqui, olhando para essa cartinha, é que a gente precisa passar a ser mais o nosso amigo e parar de se cobrar tanto e querer que a gente faça, que a gente construa, que a gente conquiste, que a gente vá atrás. Sabe esse chicote nas costas que a maioria das pessoas tem em si mesmos? E a gente passe a ser mais amistoso com a gente mesmo, mais compassivo, a gente tenha esse olhar acolhedor para as nossas próprias questões e para os nossos próprios desafios internos, porque só a gente sabe o que é estar dentro da gente e sentir o que a gente sente, viver o que a gente vive. Então, quando a gente julga o outro, a gente não sabe metade do que está passando dentro dele e o que leva ele a agir daquela forma. Só que quando a gente fala da gente mesmo, é engraçado porque a gente está dentro da gente, a gente sabe o que acontece e mesmo assim muitas vezes a gente julga, a gente acaba sendo o nosso maior carrasco. Então que nesse momento, que essa semana principalmente, você perceba se você tende a fazer isso com você, tende a ser essa pessoa que se cobra, tende a ser essa pessoa que acha que nunca tá bom, e você perceba essa vozinha que fica ali falando e você alimenta porque você acredita, porque você dá foco a ela e acha que tudo que ela fala é verdade, você acredita no que ela te traz e que você dê um passo atrás e perceba que não vale a pena acreditar se uma voz dentro de você te diminui, te menospreza, te desvaloriza. Ela não é sua voz de verdade, não é a voz da sua consciência, da sua essência. Pode ser a voz do seu ego, pode ser a voz de outras vozes que você ouviu durante a vida, mas chegou a hora de se desidentificar com isso, porque só assim a gente vai acessar a nossa verdadeira autoestima e o nosso verdadeiro valor, que é uma energia que a gente também vai ter que trabalhar aí durante essa semana. Então é isso. Antes de trazer a pergunta da semana aqui para você conversar comigo nos comentários, eu quero só deixar o convite para a turma do curso de Theta Healing básico que eu vou fazer já na semana que vem. Então eu já estou fechando as últimas vagas. Se eu já não fechei, quando sair esse vídeo eu não sei, mas mesmo assim eu vou deixar o convite aqui para você que quer crescer, evoluir, ter uma ferramenta à sua mão de cura quântica, de ressignificação de crenças, de manifestação da realidade de uma maneira mais consciente. É um curso que abre muitas portas para criar uma nova realidade e eu vou ter o maior prazer de ser a sua mestra, de ser a sua tutora, né, a sua condutora nessa nova viagem que inicia quando a gente faz esse curso. Então vai ser um prazer ter você como meu aluno lá. A pergunta que eu quero deixar para você essa semana, para que você possa refletir e aproveitar a energia da lua minguante em Áries e fazer um movimento interessante aí na sua vida, é: que velha maneira de agir que só te limita, você decide deixar ir
a partir de agora. Você decide mudar, você decide soltar, você decide escolher uma nova forma de agir, que vai ser muito mais alinhada com a nova versão que você quer acessar daqui para frente. Não adianta a gente querer mudar o externo se a gente não conseguir ter esse olhar de acolhimento para o nosso interno, se a gente não perceber que são as nossas ações, né, somadas aos pensamentos, às vibrações, às emoções que a gente está emanando o tempo todo, que criam a nossa realidade. Então existe alguns ajustes a serem feitos e eles começam com as nossas ações, com a maneira como a gente age. Então se tem alguma coisa aí que você sempre faz, uma forma de agir que você sabe que não te leva para onde você deseja estar, essa é a hora perfeita de mudar, porque a energia da lua minguante em Áries, ela fala de ação, ela fala do fazer, ela fala de pequenos atos que levam a gente a criar a vida que a gente deseja ou não. Então é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha acrescentado alguma coisa na sua jornada, que possa ajudar você a ter uma semana muito mais tranquila e muito mais inspirada. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa um like aqui para mim, para eu saber e para impulsionar esse vídeo e ele chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreve no meu canal para dar o seu apoio, para fazer parte dessa família de caminhantes do Despertar aqui. E também, se você sentir que pode ajudar mais alguém, pode compartilhar com essa pessoa, espalhar essa mensagem, que eu vou ser muito grata. E também ativa o sininho, assim você fica sabendo quando eu postar mais vídeos aqui no canal. Um grande beijo e uma linda semana de limpezas para você. Até mais. Tchau, tchau.